Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, meu amigo, minha amiga, aqui é o Joel Valim de novo com Aqui Se Fala de Política e hoje nós vamos falar sobre reforma previdenciária e os desdobramentos dessa bendita reforma que o nosso amigo presidente Michel Temer está querendo fazer a forceps, né? Mais notadamente aí a questão do que aconteceu no Espírito Santo semana passada, mais de 100 pessoas mortas, como desdobramento da greve dos policiais militares, né? Essa greve que os policiais Nutella, né? Aquele que fica ali, né, na porta do quartel dizendo, pô, meu amor, deixa eu passar porque eu preciso ir trabalhar, né? Brincadeira, né? Todo mundo sabe, né, que isso ali foi uma estratégia, porque o policial militar ele não pode fazer greve, é constitucionalmente impedido de fazer greve, né? Então foi a forma que eles encontraram, né? Vale dizer que o salário do policial do Espírito Santo, do Polícia Militar do Espírito Santo, é o menor salário das polícias militares do Brasil, em torno de 2.600, né? E isso traz uma série de problemas. A carreira da Polícia Militar, ela é uma carreira muito complicada, todo mundo sabe que a pessoa fica ali exposta ao perigo. A gente sabe que no Rio de Janeiro, por exemplo, o cara que é policial, ele não ganha bem e ainda ele não tem grana para morar num lugar melhor, vamos dizer assim, né? Então ele está exposto ao perigo de todos os lados, não só enquanto está de expediente caçando o bandido, ele está exposto ao perigo no lugar onde ele mora, porque eventualmente se souberem que ele é polícia militar, eles vão matar o cara. Na comunidade onde ele mora, ele não pode dizer qual é que é a profissão dele, o cara seca a farda dele atrás da geladeira, porque se ele pendurava a farda dele no varal, os caras descobrem, vão lá e matam ele. Então, assim, o policial militar ele é uma categoria que ela está exposta ao perigo, que ela tem um papel importantíssimo para a sociedade e que é também uma das categorias que não é valorizada, né? Segurança pública, o professor também é uma categoria que não é valorizada. Ok? E onde é que entra a reforma da Previdência? Bom, a reforma da Previdência é aquilo que o Jair Bolsonaro falou no vídeo dele, né? É interessante até falar em Jair Bolsonaro, né? Porque ele, assim, o comportamento dele em relação às mulheres, né? Ele postou um vídeo lá em solidariedade com os policiais lá do Espírito Santo, né? Aí ele falando, não, porque tem que abrir um canal de diálogo, tu vê as esposas dos caras estão lá, são mães, são mulheres, né, e tal. É engraçado esse posicionamento dele, né, bem corporativista até, por sinal, porque quando é com outras mulheres, o discurso dele é bem diferente, né, tem mulheres que ele fala que ele não estupraria ela, né, ele falou isso no plenário para uma mulher, e ele também falou para uma outra mulher, quando ele foi votar o impeachment dessa mulher, ele enalteceu o cara que torturou essa pessoa. Então, assim, são um comportamento bem diferente dessa pessoa, né, desse Jair Bolsonaro. Mas ele tocou nessa questão, que é uma questão importante, é um ponto, vamos dizer assim, nevrálgico nessa questão da greve da Polícia Militar lá do Espírito Santo e de outras que estão perigando se alastrar Brasil afora, é a questão da reforma da Previdência atingir esses caras, né? O Bolsonaro ele falou, como é que pode um policial militar trabalhar até os 65 anos? Né? E é verdade, o cara está aí exposto ao perigo, aí ele vai estar trabalhando lá de bengala, não que 65 anos o cara esteja de bengala, mas é uma idade já muito avançada para determinado serviço. Então, o ponto é que essa reforma previdenciária, do jeito que ela está sendo feita pelo Michel Temer, a forceps, assim, do jeito que dá, assim como todos os projetos que ele tem colocado até agora, ela dá nisso, né? Não é feita uma discussão com a população, trata todo mundo do mesmo jeito, sendo que as pessoas não são todas do mesmo jeito, as categorias profissionais não são todas do mesmo jeito. O policial militar ele não pode se aposentar aos 65 anos de idade por motivos óbvios, né? O professor ele não pode se aposentar aos 65 anos de idade também por motivos óbvios, né? Você tem uma sala de aula lá cheio de alunos, isso aí cansa, isso aí, por exemplo, esgota a pessoa. Então, essa forma que está feita essa reforma previdenciária, que está sendo feita essa reforma previdenciária sem diálogo com a população, totalmente atabalhoada, ou seja, porque eles querem aprovar isso do jeito que eles acham que tem que ser e o mais rápido possível para não ter discussão, ou seja, de uma maneira completamente antidemocrática, está levando o país
a intensificação dos embates sociais. Categorias que nunca se rebelaram começam a se rebelar, como, por exemplo, os policiais do Espírito Santo. E até é interessante também os policiais começarem a perceber que eles também são explorados por esse sistema. Eles agem contra a população quando fazem protestos, né? Mas que eles também são vítimas desse sistema, que eles estão lá muitas vezes na qualidade de, vamos dizer assim, de braço armado desse sistema, braço opressor, de braço repressor, de agente repressor desse sistema contra a população quando ela se revolta. É interessante isso acontecendo, essa reforma previdenciária chegando em cima deles, para eles verem como esse sistema também os oprime, também os reprime e também os explora. É uma reforma previdenciária que vem contra o interesse da população, imposta de uma maneira completamente antidemocrática por um bando de políticos que não estão dando o exemplo para essa reforma, porque nos direitos deles eles não estão mexendo. Então o seu deputado, o seu senador, ele se aposenta com um mandato, né, com 2 mandatos, mas parece que no primeiro dia que ele chegar lá já pode pedir. Então, assim, é muito desproporcional isso. É só no do povo, é só no da população, é só no do pobre, né? E os poderosos continuam lá intocáveis. Para eles a vida é uma Suíça e para o resto vai ser uma China, né? É isso que eles querem. Então, manter os privilégios dessas castas intocados, né? Políticos, juízes, militares, sem generalizar, entendeu? Mas tem que discutir, sabe? Tem coisas, tem que tratar os desiguais de maneira desigual e os iguais de maneira igual. Mas tem que fazer essa discussão com a população. Tem tempo para fazer essa discussão, essa reforma não precisa acontecer assim, desse jeito, de uma maneira que esteja comprometendo inclusive a paz social. Tem que mexer com todas as categorias, principalmente aquelas que precisam dar o exemplo, que é a categoria política. A categoria política também tem que dar a contribuição dela nessa reforma previdenciária, ok? Então, esse assunto da reforma previdenciária é um assunto bem extenso, que ele tem que ser bem discutido, ele é um assunto que ele tem que ser bem trabalhado, não pode ser conduzido de uma maneira leviana, não pode ser conduzida de uma maneira mal intencionada, de uma maneira mau caráter, apenas para fazer prevalecer o mais rápido possível um ponto de vista, passando a população literalmente para trás, engambelando a população, ok? Então, muito obrigado aí pela sua atenção. Dá o seu like aí, se você gostou. Assina o meu canal. E até o próximo Aqui Se Fala de Política.